A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Quando a gente fala dessa pobreza menstrual, é o acesso a esse produto que deveria fazer parte da cesta básica, ser distribuído gratuitamente em todos os postos de saúde a todas as mulheres. As mulheres presas não recebiam nenhum tipo de proteção para esse período menstrual, então para isso elas usavam miolos de pão, plástico ou papelão. Então a cólica passa a ser um processo de tortura. A mulher sem mods numa cela de castigo também é tortura. Então são Pobreza menstrual nas prisões. Bom dia! Olá, ouvintes! Meu nome é Guilherme Bolzan. E o meu é Laura Toyama. E você ouve agora o programa Universidade 93,7. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, faremos um debate sobre as dificuldades das pessoas encarceradas que menstruam. Atrás das grades, longe dos olhos da maioria dos jornais, muitas das pessoas são esquecidas, até quando se trata de algo tão básico quanto o ciclo menstrual. Você sabia que, muitas vezes, as prisões brasileiras não distribuem absorventes em quantidade suficiente? Sem eles, muitas pessoas são obrigadas a usar miolo de pão, panos sujos e outros improvisos para conter o sangramento. No programa, nosso foco é trazer perspectivas sobre o tema, especialmente sobre a importância de garantir as condições de higiene básica para as pessoas presas que menstruam. E está se perguntando por que estamos falando pessoas presas que menstruam em vez de só mulheres? Essa é uma forma mais inclusiva de se referir a todos que menstruam, já que nem todos se identificam como mulheres. Sabendo disso, antes de iniciarmos a discussão, gostaria de apresentar nossas duas convidadas. Aqui comigo está a Adriana Martorelli. A Adriana é formada pela Faculdade de Direito do Mackenzie e atua na área criminal. Ela é especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e doutora em Psiquiatria também pela USP. Na sua tese, ela discutiu sobre a sexualidade e consumo de drogas de mulheres condenadas por homicídio. Além disso, Adriana foi membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de São Paulo, e também presidiu o Conselho Penitenciário do Estado. Durante sua permanência na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, ela desenvolveu o projeto Cidadania no Cárcere e na Ouvidoria. E nossa segunda convidada é Daisy Benedito. Daisy também é formada em Direito pelo Centro Universitário Assunção e fez mestrado na área de Direito e Criminologia da Universidade de Brasília. Ela já foi diretora de defesa e assessora especial da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência e perita do MNPCT, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Hoje, a Daisy trabalha na Câmara dos Deputados em Brasília, auxiliando em temas relacionados a direitos humanos e violência institucional. Daisy e Adriana, sejam muito bem-vindas à Universidade 93,7. Muito obrigada, Laura, pelo convite. Daisy, querida, uma amiga de longuíssima data, além de ser uma colega de militância na área de direitos humanos, em especial na temática que nos uniu no passado e nos mantém unidas no futuro, que é as condições de encarceramento e especialmente a questão das mulheres encarceradas e os seus filhos. É isso, Daisy, querida. Muito bom estar aqui com você. Eu também agradeço imensamente o convite. Muito obrigada a vocês da Rádio USP. É um prazer estar aqui, um prazer estar junto com a minha amiga Adriana. É um prazer ter vocês duas como convidadas. Para começarmos essa discussão, eu gostaria de perguntar como vocês enxergam a pobreza menstrual? O que significa esse conceito e quão abrangente ele é? Primeiro você, Daisy, por favor. A pobreza menstrual, ela passa principalmente sobre o acesso de mulheres, né, de 15, 12, 13 até 51 anos, de baixa renda, ter acesso a absorventes. Os absorventes, né, são caríssimos muitas vezes para a população baixa. Gastar, né, dinheiro com absorventes vai fazer falta na aquisição de algum outro produto para dentro de casa. Afeta a renda familiar, sim, das mulheres, principalmente das mães solos. Então é muito importante a gente ter bem claro que quando a gente fala dessa pobreza menstrual, é o acesso a esse produto que deveria fazer parte da cesta básica, ser distribuído gratuitamente em todos os postos de saúde a todas as mulheres que fazem necessidade desse absorvente. Porque
a menstruação ela é uma coisa que está dentro da natureza das mulheres. Faz parte da nossa história de vida desde os 11 anos de idade, nos acompanha passando até dos 51. Faz parte do nosso ciclo reprodutivo, o que marca a nossa existência enquanto fêmeas, enquanto mulheres, enquanto agentes de transformação e principalmente mulheres que contribuem com o desenvolvimento desse país. E você, Adriana, qual é a sua perspectiva sobre esse conceito de pobreza menstrual? É difícil complementar, porque a Daisy ela deu um cenário muito claro do que significa a pobreza menstrual. E não é um problema novo, é um problema que não afeta só as mulheres vulneráveis, mas também aquelas que, como a Daisy disse, estão no sistema de justiça, ainda adolescentes em autores de ato infracional mesmo. E a questão é que, pela primeira vez, se teve realmente um movimento a partir de um projeto de lei que, na verdade, tem a proposta de se distribuir absorventes para as meninas e mulheres nessas condições, então meninas vulneráveis em escolas públicas, as mulheres em situação de rua, ou situação geral de vulnerabilidade social, e as mulheres em sistema de custódia, também as meninas que estão em sistema de internação em razão da prática de ato infracional. Então, assim, o programa de proteção e promoção da saúde menstrual, ele visa não só distribuição de absorventes para essa população já mencionada. Ele visa estabelecer também um processo continuado de conscientização e capacitação e atendimento específico nas redes de assistência social e na rede de saúde por meio do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque começou a se perceber, já de algum tempo, não só a falta do absorvente, mas o que a falta do absorvente causa de impacto na saúde pública. Por quê? Porque as mulheres, elas dão um jeito, elas se viram, e aí que começa a conexão dessa temática com o sistema penitenciário, porque não é de hoje que se ouve, já foi matéria do Fantástico, não tinha realmente nenhum estado da federação preocupação com a distribuição de absorvente para as mulheres. Então, as mulheres presas, incrivelmente, foram aquelas que deram um grito em relação a essa questão, porque veio à tona, por meio de denúncias, que as mulheres presas não recebiam nenhum tipo de proteção para esse período menstrual, então, para isso, elas usavam miolos de pão e o plástico, o papelão, o jornal que fosse, e é claro que esse tipo de material causa infecções que podem se tornar graves e atingir também o sistema reprodutor. Esse projeto de lei, ele foi aprovado pelo Senado Federal no dia 14 de setembro de 2021. Essa lei, ela institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, mas o Poder Executivo apresentou vetos a este projeto de lei em alguns dos artigos, especialmente no artigo 6º. O veto se deu não contra o estabelecimento de um programa de proteção e promoção à saúde menstrual, por meio da acessibilidade, da capacitação, do atendimento da rede pública em especial, mas justamente naquilo que se tem por foco de se fazer o programa, que é a distribuição do absorvente para mulheres, não só em sistema de custódia, mas em situação de vulnerabilidade social. Menstruar é parte da vida. Todo mês, quando não há fecundação, as paredes internas do útero descamam. Então, por alguns dias, esse tecido uterino é expelido sob a aparência de um fluxo sanguíneo. Todo mês, por mais de 3 décadas, pessoas que menstruam vão precisar lidar com isso. Não é fácil. E fica ainda mais difícil quando você está presa numa cadeia suja, com restrição de água e que não tem absorventes. Daisy, por que ainda é um tabu falar sobre menstruação? A sociedade brasileira não está preparada com isso, porque ainda a menstruação ela ainda fica sendo aquela coisa que tem que falar escondido, que é uma coisa feia, né? Que é uma coisa nojenta, que é uma coisa que a mulher não pode ficar falando isso para um homem não pode nem ver a menstruação da mulher, quer dizer, ainda a gente está naquela coisa do século XVIII, século XIX, o sangue, o poder do sangue, aquela coisa, e a bruxaria, essa mulher que se transforma em bruxa quando menstrua. Esse imaginário em torno da menstruação é um negócio muito sério, e quando chega nos locais de privação de liberdade, do controle dos corpos insurgentes, aí se torna muito pior,
porque é uma questão de disciplina, né? A menstruação faz parte, né? O seu corpo é disciplinado, a sua menstruação tem que ser disciplinada. Como é que você menstrua 10 dias? Que dentro você tem que menstruar 3. E aí lá, se você menstruar 4, você vai para a passarela de castigo, vai para o chapão. Quando a Daisy coloca desse modo, né, da mulher bruxa, na verdade, assim, o martelo da feiticeira foi um código específico para punir essas mulheres que eram consideradas então bruxas. Sodomizem as crianças, escravizem os velhos, fabriquem as armas, destruam as casas, façam render a guerra, escolham os heróis e queimem as bruxas. Deixa queimar. Pobreza menstrual nas prisões. Para enriquecer o debate, entramos com uma reportagem de Emily Alves, que conversou com ONGs que trabalham com mulheres em restrição de liberdade. Quando analisamos o perfil das mulheres privadas de liberdade no Brasil, percebemos um padrão. A maioria são chefes de família, solteiras e possuem em média 2 filhos menores de idade. Elas também apresentam baixa escolaridade e cometeram atos ilícitos de menor gravidade e sem natureza violenta. Os dados são do relatório da CPI do sistema carcerário. Nesse cenário, a iniciativa Elas Existem, Mulheres Encarceradas, composta exclusivamente por mulheres, busca dar visibilidade à situação das mulheres privadas de liberdade. Iula Fonseca, médica integrante do grupo, fala sobre as condições das prisões femininas no Brasil. O impacto que isso tem na saúde, a gente pensa então nessas mulheres que já são vulnerabilizadas de muitas formas, privadas de liberdade, num lugar que é superlotado, que é insalubre e que não é pensado para abrigar mulheres de nenhuma forma. A maioria das unidades que as mulheres são presas, né, são privadas de liberdade, são unidades que são mistas, que não foram estruturalmente mesmo pensadas para abrigar mulheres, que tiveram que ser adaptadas, e aí significa que não tem lugar adequado para ter gestante, ou para as mulheres que tiveram filhos, né, que são puérperas, ficarem com seus bebês, que não tem, sei lá, um espaço de atendimento em saúde que seja adequado para atender mulheres, né, então tem ali um ambulatório que possa atender mulheres, que tenha ginecologista, ou que tenha pelo menos o mínimo de material adequado para fazer o exame de mulheres. Então elas estão numa estrutura que já é machista, que já é masculinizante, que não é de forma nenhuma pensada para essas mulheres, que é mais um fator ali de adoecimento e de sofrimento para essas mulheres. A privação de liberdade pode ser ainda mais cruel para mulheres grávidas. De acordo com dados do IPEM, 84% das unidades prisionais não possuem celas ou dormitórios para gestantes. Rosilda Ribeiro, coordenadora da Pastoral Carcerária, entidade religiosa que busca zelar pelos direitos humanos no sistema prisional, fala sobre a situação das mulheres encarceradas e grávidas no país. Uma mulher gestante, levada ao cárcere, passa por uma situação de risco. À medida que ela é privada do acesso à saúde, ao pré-natal, a atenção ao parto adequada, uma alimentação adequada, a amamentação, exprimidas em um ambiente hostil de saúde, pouco ventilado e mal iluminado, elas estão vulneráveis a diversas doenças, devido à alimentação, de mal dormida, estresse, o medo. Assim, as mulheres presas enfrentam a realidade de um Estado que não tem se preocupado em garantir dignidade humana às detentas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil tinha a terceira maior população carcerária feminina do mundo em 2018. O número de mulheres presas no Brasil cresceu quase 700% entre 2000 e 2006. Adriana, quando a gente fala de pessoas encarceradas, não estamos falando de qualquer pessoa. Existe um perfil característico de quem está na cadeia. Estou errado?
75% das pessoas que estão encarceradas são pretas, pobres e periféricos, e não tem nenhum ensino fundamental. Então, nós estamos, na verdade, encarcerando a vulnerabilidade social, uma opção que não é nova, né? Embora a população de homens no cárcere continue aumentando, no mesmo tempo, o número de mulheres encarceradas realmente aumentou quase 700%, enquanto não teve o mesmo aumento o número de homens encarcerados, embora a população masculina ainda seja maior do que as mulheres. Então, assim, aquilo que a gente não conhece teme, a gente tranca. E esse é o espírito da prisão. Quando nós vemos, e a Adriana melhor do que ninguém sabe disso, mulheres que muitas vezes assinam a nota de culpa, o boletim de ocorrência, muitas vezes essas mulheres não assinam, elas desenham. São mulheres de baixa escolaridade, que moram na rua A, travessa B, esquina C, que moram no quarto cozinha com banheiro lá de fora, são mães solos. Né? O marido está preso, ou foi morto, ou foi assassinado. Mal conheceram os seus pais. Dentro da pseudo-família estruturada, elas já vieram de famílias desestruturadas e conviveram com a violência doméstica. A prisão é sofrimento, em especial porque não se encontram outras alternativas, ou as alternativas que são encontradas não são aplicadas. A exemplo disso, são as medidas cautelares diversas da prisão, que não são adotadas, que é, por exemplo, você manter em prisão pessoas que não têm o trânsito julgado da sentença, que é a antecipação da pena. Não era para ter ninguém preso, porque mais de 47% dos processos hoje não tem decisão. Como se trata dessa questão no sistema prisional, o que a gente está querendo, o que a gente está esperando? Primeiro, é um olhar para esse sistema, né? Eu, particularmente, acredito que é um sistema falido, é um sistema ineficiente, que não atinge o resultado esperado. Isso é um resultado que está aí desde a Lei 11.343 do tráfico de drogas, a gente teve um boom, mas e a questão do tráfico está aí do mesmo jeito. Quer dizer, você fica apenas enxugando o gelo, levando mulheres que muitas vezes entram por crime, ou pela questão que eu sempre defino, que é o narcolirismo, né? Que é a partir de um conceito que eu desenvolvi, que é a relação afetiva a partir de um cara que ou ele é usuário, ou ele é do movimento, ou ele passa a ser aquele homem da vida dela, e essas mulheres acabam se envolvendo e acabam indo para as prisões. Pobreza menstrual nas prisões. Olá, você que nos ouve na Rádio USP. Esse é o especial debate do Universidade 93,7 e nós estamos falando sobre a situação das pessoas que menstruam nas prisões brasileiras. Nossas convidadas são Adriana Martorelli, ex-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, e Deise Benedito, assessora da Câmara dos Deputados sobre temas relacionados à violência institucional e direitos humanos. Afinal, como que a pobreza menstrual ocorre atrás das grades? O repórter David Ferrari nos conta agora como a situação dentro das prisões brasileiras é ainda mais complicada. Da água tratada ao acesso à informação, pobreza menstrual não se trata apenas de absorvente. E para explicar o conceito, conversamos com a enfermeira Lana Mello. A pobreza menstrual, ela se caracteriza como a ausência de infraestrutura, de acesso à educação, de acesso à saúde e acesso até o absorvente. Então, ele passa desde a falta do dinheiro para ter acesso a esse kit de higiene, que é o absorvente, a falta de infraestrutura, como acesso à educação, para saber como funciona, da água para poder fazer a higiene, fazer sua lavagem, fazer sua limpeza, o acesso que essa mulher deixa de ter a uma consulta de planejamento familiar, a um exame ginecológico. Então, a pobreza menstrual vai além disso. É toda essa questão de não enxergar a mulher como ela é. Também não deixa de ser uma violência contra a mulher. E quando se fala sobre menstruação nas prisões, o problema é acentuado. Em 2014, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu que o acesso à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. No entanto, esse direito tem sido violado dentro do sistema prisional brasileiro. A Camila Felizardo, hoje estudante em assistência social na PUC São Paulo, conta um pouco a sua experiência numa unidade prisional na capital paulista. Fui presa em Santana, no período de 2009 até 2012, fiquei quase 4 anos.
E o Estado, ele dá 2 pacotinhos de absorvente, 2 papéis higiênicos, 2 sabonetes e uma pasta de dente a cada 2, 3 meses. Uma mulher, ela tem um ciclo menstrual de quase 7 dias. 2 pacotes de absorvente de péssima qualidade a cada 3 meses não dá conta, não é o suficiente. Então, o Estado, além de negligenciar a função dele do sistema penitenciário, que seria de ressocializar as pessoas, eles torturam as pessoas. Dados de 2019 do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o IFOPEN, calculam que há aproximadamente 37 mil mulheres encarceradas no Brasil. Porém, ao que tudo indica, boa parte delas não tem acesso decente à higiene básica. Algumas chegam a utilizar até miolo de pão, porque como elas têm o alimento lá e não conseguem chegar muitas vezes o item de higiene, para elas não ficarem sujas, elas usam miolo de pão. E assim, a gente já sabe que as próprias instalações das cadeias, do sistema penitenciário no Brasil são deficitárias. Então, assim, você imagine ali um banheiro para não sei quantas mulheres e aí muitas vezes o acesso à água não tem. Como fica essa condição? Totalmente insalubre. Um relatório elaborado pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo constatou que 70% das unidades prisionais passaram por racionamento de água no ano de 2020. Isso mostra que as pessoas em restrição de liberdade passam boa parte do dia sem sequer ter água para higienizar suas mãos. E para Camila Felizardo, a situação expõe uma falta de políticas públicas para a população encarcerada. A gente é revitimizado, né? Porque as pessoas que estão lá não são bandidos, são o perfil na qual o capitalismo não absorve. Preto, pobre, periférico, pessoas excluídas, pessoas que já estavam presas nas suas desigualdades sociais antes mesmo de chegarem ao cárcere. Então o cárcere é só a forma do Estado responder com o genocídio a qual aquela massa de pessoas que ele rejeita, que ele exclui. De Atibaia, São Paulo, para a Rádio USP, David Ferrari. As situações descritas nas reportagens são, sem dúvida, muito difíceis. Elas se enquadram como violações de direitos humanos. Por que é importante fazer essa distinção entre o que é uma violação de direitos humanos e o que não? Eu vejo isso como uma violação de direitos humanos. Existem alguns detalhes nas instituições, a totalização dessas instituições, que a gente tem que se ater a algumas observações. As punições e repunições nesses espaços de contenção de corpos de homens e de mulheres. Então, para dentro das instituições totais, né, presídios, manicômios, sistema socioeducativo, é o Estado que tem o controle sobre aqueles corpos e sobre a segurança daqueles corpos. E, ao mesmo tempo, essas mulheres que cometeram delitos, muitos desses delitos com potencial ofensivo menor do que o dos homens, essas mulheres, pelo fato de ser mulher, são repunidas. Então, o melhor lugar para mim punir uma transgressão praticada por uma mulher é dentro de instituições totais. Então, é no sistema socioeducativo, que é tudo regrado, né? Que às vezes não pode passar um batom, não pode prender um cabelo, não pode, é tudo na base do não pode, tudo é disciplina. Toda a questão do processo menstrual dessas mulheres, qual é o lugar que eu posso repunir esta mulher? Sistema. E como que esse sistema funciona? Nós recebemos cartas de mulheres que não tinham mods, elas usavam miolo de pão quando ficavam em celas de castigo. Quer dizer, os corpos são diferentes. Então, você tem que dar na quantia que corpos diferentes, os hormônios processam de forma diferente, as emoções processam. Nós, mulheres, sabemos, nosso fluxo menstrual, quando passamos nervoso, em muitos casos, aumenta o nosso fluxo menstrual. Não menstruando mais 4 dias, podemos menstruar 5, 10 dias, até 15 dias, sofremos cólicas, sofremos dores terríveis, mulheres que têm cólicas têm dores terríveis. Então, a cólica passa a ser um instrumento de tortura para essas mulheres. Quando elas estão querendo um remédio, elas não vão ter um postão ou um biscopan, porque você está sentindo cólica. Se vira, vagabunda, tu não roubou, tu não matou, fica aí, cara. Esse é o pensamento interno do Estado. A cólica é uma tortura. Não ter um mods, estar numa cela de castigo, sem mods, sem nenhum pano, qualquer pano, ou camiseta, ou calcinha, sabe? Fica ali recebendo aquele fluxo sanguíneo por dias. Nós, mulheres, precisamos de mais água do que os homens, por conta do ciclo menstrual, que temos que nos lavar constantemente a cada troca de absorvente, principalmente dependendo do mês, que nós temos um fluxo maior ou menor.
São métodos de repunição e de tortura, porque o objetivo da tortura é provocar o sofrimento intenso, é provocar a subordinação, é provocar a humilhação. Então, na hora da distribuição desses absorventes, é 4, é 5, é 6, meu bem. Se você vai ter um fluxo maior, se vira dentro da cela. Entendeu? Se vira com as tuas companheiras, corta o lençol, corta o travesseiro, corta o que tiver, ou então usa um pedaço do colchão. Pobreza menstrual nas prisões. Nosso debate está interessante, mas nosso tempo está chegando ao limite. Adriana, você tem alguma mensagem que gostaria de deixar para as pessoas que nos ouvem? Eu gostaria que os jovens não perdessem a vontade de lutar. Gostaria de dizer que não dá para desistir, né? Não dá para desistir. A gente tem que participar, tem que enxergar, se manter desperto, porque na nossa Constituição, invocando de novo a cartinha mágica, no artigo 182 e 183, além do artigo 3º, que diz que o Estado brasileiro vai ser constituído com base no sentimento de solidariedade e justiça, solidariedade é uma coisa que você exercita no elevador do seu prédio, exercita no convívio na praça, e é a solidariedade que gera o compromisso da participação. Então, nós, eu e Deise, não só nós buscamos a participação, como nós vimos também emergirem no estado de São Paulo espaços participativos, como os CONSEGs, como o Centro de Integração de Cidadania, o PROCON foi uma grande conquista que adveio do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, os conselhos municipais de infância e juventude, o Conselho de Defesa da Pessoa Humana, o Conselho da Condição Feminina, o plano diretor dos municípios, que está na lei, está no Estatuto da Cidade, que só pode se construir um bom plano diretor se você discutir localmente os seus problemas. Então, assim, participação social é o ponto de partida para qualquer transformação. Então, não podemos nos manter dormentes, nós temos que estar despertos, nós temos que atentar para o que nós queremos no presente e no futuro. Nós temos que buscar espaços participativos, porque é no espaço participativo que se encontra aquele que tem condições de decifrar como é que está a condição, porque teve acesso à educação e tem condição de decifrar aquele também que não teve o acesso, mas que tem a realidade batendo na pele. É no espaço participativo que essas diferenças se encontram e você consegue construir uma sociedade que dialogue e que vá buscar dos seus representantes a efetivação de políticas públicas. Não tem como, se a sociedade civil não se manifestar, não vai mudar. Não vai mudar. Obrigado pela mensagem, Adriana. E você, Thais, que mensagem você gostaria de deixar, acrescentar alguma coisa? Olha, eu acho que eu queria acrescentar que a gente tem que refletir sobre o sistema prisional brasileiro, a sua ineficácia, a sua total bestialidade, a ineficácia principalmente, o gasto de dinheiro público com um sistema que não se resolve. Eu e a Adriana estamos desde os anos 90 discutindo a questão do sistema prisional. Quando ninguém falava de hiperencarceramento, nós já tinha casa de detenção com 7 mil presos. Quando a gente vê o que nós vivenciamos uma construção de uma subcomissão na OAB, nós participamos de um processo mais horrendo. O massacre da casa de detenção, ali ao vivo em cores, participamos da apuração do que ocorreu. Casa de detenção, massacre do Carandiru, sabe? Então, nós vivenciamos algumas coisas que hoje, sinceramente, eu digo, com todo respeito a todo mundo que produz, como pesquisador, que eu também sou pesquisadora, a Adriana mas, assim, nós começamos no seco, não tinha nada produzido. O nosso livro era Thompson, Questão Penitenciária. Exatamente. E Michel Foucault, Vigiar e Punir. Eram só as duas coisas que nos davam noção. Hoje nós temos uma produção assustadora. Nós estamos aguardando que essa produção assustadora faça realmente a diferença nesse processo. Porque nós viemos a produzir intelectualmente décadas depois. A Adriana faz doutorado, eu faço mestrado, e, ao contrário, em 1990, nós estamos produzindo política. São essas questões. É importante pesquisadores, mas é importante a proposta dos pesquisadores, a influência do pesquisador, o papel da devolutiva do pesquisador em mudar o rumo da coisa.
Eu gostaria de agradecer muito pela participação de vocês no nosso debate, pelas experiências que vocês compartilharam aqui. Então, muito obrigado, Daisy, muito obrigado, Adriana. Para você que nos ouve, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do debate e aprendido sobre essa questão tão importante para o Brasil. Para a realização desse programa, consultamos informações levantadas pelo Departamento Penitenciário Nacional e pelo Conectas Direitos Humanos. A locução foi feita pelo Guilherme Bolzan e por mim, Laura Toyama. As reportagens foram de David Ferrari e Emily Alves. A coordenação foi feita pelo João Melo e a edição de Rafael Sampaio. Até mais. Nossas convidadas foram as advogadas Daisy Benedito e Adriana Martorelli. Bom domingo e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.